Que época terrível esta, onde idiotas dirigem cegos. É neste lugar estreito e lúgubre, onde o escravo moderno acumula as novas mercadorias que deveriam, segundo as mensagens publicitárias onipresentes, trazer-lhe a felicidade e a plenitude. Porém, quanto mais acumula mercadorias, mais ele se afasta da oportunidade de ser feliz. A mercadoria, ideológica por essência, despoja de seu trabalho aquele que a produz e despoja de sua vida aquele que a consome. No sistema econômico dominante, já não é mais demanda que condiciona a oferta, mas a oferta que determina a demanda. Então é assim que, de maneira periódica, surgem novas necessidades que são rapidamente consideradas como vitais para a maioria da população. Primeiro foi o rádio, depois o carro, a televisão, o computador e agora o telefone celular. Todas essas mercadorias, distribuídas massivamente em um curto lapso de tempo, modificam profundamente as relações humanas. Servem, por um lado, para isolar os homens um pouco mais de seu semelhante e, por outro, para difundir as mensagens dominantes do sistema. As coisas que se possuem acabam por possuir-nos. Porém, é quando se alimenta que o escravo moderno ilustra melhor o estado de decadência em que se encontra. Dispondo de um tempo cada vez mais limitado para preparar a comida que ingurgita, ele se vê obrigado a engolir rápido o que a indústria agroquímica produz. Errando pelos supermercados à procura dos substitutos que a sociedade da falsa abundância consente em dar-lhe, só lhe resta a ilusão da escolha. A abundância dos produtos alimentícios apenas dissimula sua degradação e sua falsificação. Não são mais que organismos geneticamente modificados, uma mistura de colorantes e conservantes, de pesticidas, de hormônios e outras tantas invenções da modernidade. O prazer imediato é a regra de todo modo de alimentação dominante. Também é a regra de todas as formas de consumo, e as consequências que ilustram essa forma de alimentação se veem em todas as partes. A outra consequência da falsa abundância alimentícia é a generalização das usinas de concentração e exterminação massiva e bárbara das espécies que servem de alimento aos escravos. Esta é a real essência do modo de produção dominante. A vida e a humanidade não resistem ante o desejo de proveito de certos indivíduos.
é a expoliação dos recursos do planeta, a abundante produção de energia ou de mercadorias, o lixo e os resíduos do consumo ostentoso hipotecam a possibilidade de sobrevivência de nossa Terra e das espécies que nela habitam. Porém, para deixar livre o curso ao capitalismo selvagem, o crescimento econômico nunca deve parar. É preciso produzir, produzir e reproduzir ainda mais. E são os mesmos poluidores que se apresentam hoje como salvadores potenciais do planeta. Esses imbecis da indústria do espetáculo, patrocinados pelas empresas multinacionais, tentam convencer-nos de que uma simples mudança em nossos hábitos seria suficiente para salvar o planeta de um desastre. E enquanto nos culpam, continuam poluindo sem cessar nosso meio ambiente e nosso espírito. Essas pobres teses pseudoecológicas são repetidas pelos políticos corruptos em seus slogans publicitários. Porém, nunca propõem uma mudança radical no sistema de produção. Trata-se, como sempre, de mudar alguns detalhes para que tudo fique como antes. Assim como ele transformou todos os detalhes de nosso mundo em uma simples mercadoria, o sistema atual fez de nosso corpo uma mercadoria, um objeto de estudo e de experiências para seus pseudo-aprendizes de medicina mercantil. Os donos do mundo já estão prontos para patentear os seres vivos. O sequenciamento completo do DNA do genoma humano é o ponto de partida de uma nova estratégia posta em ação pelo poder. A decodificação genética não tem outro objetivo que o de amplificar consideravelmente as formas de dominação e de controle. Depois de tudo, nosso corpo também não nos pertence. O escravo moderno está convencido de que não existe alternativa na organização do mundo atual. Ele se resignou a esta vida, porque pensa que não pode haver outra. E é aí mesmo que se encontra a força da dominação presente. Entreter a ilusão desse sistema que colonizou toda a face da Terra. É o fim da história. Convenceu a classe dominada que adaptar-se à sua ideologia é como adaptar-se ao mundo tal qual se mostra e como sempre foi. Sonhar com outro mundo se tornou um crime, criticado unanimemente pelos meios de comunicação e os poderes públicos. O criminoso, na realidade, é aquele que contribui, consciente ou não, na demência da organização social dominante. Não existe loucura maior que a do sistema atual. Através do esporte mediatizado, se representa o êxito e o fracasso, os esforços e as vitórias que os escravos modernos deixaram de viver em seu cotidiano. Sua insatisfação lhe incita a viver por procuração frente ao aparelho de televisão. Assim como os imperadores da Roma antiga compravam a submissão do povo com pão e jogos, hoje em dia é com diversões e consumo do vazio que se compra o silêncio dos escravos.
controle das consciências passa essencialmente pela utilização viciada da linguagem utilizada pela classe economicamente e socialmente dominante. Sendo o detentor de todos os meios de comunicação, o poder difunde a ideologia mercantil, através da definição petrificada, parcial e falsa que ele dá das palavras. As palavras são apresentadas como neutras e sua definição como evidente. Porém, estando sob controle do poder, a linguagem designa sempre algo muito diferente da vida real. É, antes de tudo, uma linguagem de resignação e impotência, a linguagem da aceitação passiva das coisas tais como são e tais como devem permanecer. As palavras trabalham por conta da organização dominante da vida, e o fato mesmo de utilizar a linguagem do poder nos condena à impotência. O problema da linguagem está no centro da luta pela emancipação humana. Não é uma forma de dominação que se junta às outras, mas o coração do mesmo projeto de submissão do sistema mercantil totalitário. O sistema dominante se define então pela onipresença de sua ideologia mercante. Ela ocupa, ao mesmo tempo, todo o espaço e todos os setores da vida. Ela não diz nada mais que produza, venda, consuma, acumula. Ela reduziu todas as relações humanas em relações mercantes e considera nosso planeta como uma simples mercadoria. O dever que nos impõe é o trabalho servil. O único direito que ele reconhece é o direito da propriedade privada. O único Deus que ele adora é o dinheiro. O monopólio da aparência é total. Somente aparecem os homens e os discursos favoráveis na ideologia dominante. A crítica deste mundo está afogada no mar midiático que determina o que é bem ou mal, e o que se pode ver ou não. A onipresença da ideologia, o culto ao dinheiro, monopólio da aparência, partido único disfarçado de pluralismo parlamentar, ausência de uma oposição visível, repressão sob todas as formas, vontade de transformar o homem e o mundo. Eis o verdadeiro rosto do totalitarismo moderno que chamamos de democracia liberal. Porém, é necessário chamá-la pelo seu verdadeiro nome: o sistema mercantil totalitário. O homem, a sociedade e o conjunto de nosso planeta estão a serviço desta ideologia. O sistema mercantil totalitário realizou o que nenhum totalitarismo conseguiu fazer antes: unificar o mundo à sua imagem. Hoje, já não existe exílio possível. À medida que a opressão se estende por todos os setores da vida, a revolta toma aspecto de uma guerra social. Os motins renascem e anunciam a futura revolução. A destruição da sociedade mercantil totalitária não é um caso de opinião, é uma necessidade absoluta num mundo que já está condenado, pois o poder está em todos os lados, deve ser por todas as partes e todo o tempo, e devemos combatê-lo. A reinvenção da linguagem, o transtorno permanente da vida cotidiana, a desobediência e a resistência são as palavras mágicas da revolta contra a ordem estabelecida. Mas para que desta revolta surja uma revolução, é preciso unir as subjetividades em uma frente comum. É na unanimidade de todas as forças revolucionárias que devemos trabalhar. Isto só se pode conseguir quando temos consciência de nossos fracassos passados. Nem o reformismo estéril, nem a burocracia totalitária não podem ser uma solução para nossa insatisfação. Trata-se de reinventar novas formas de organização e de luta. A autogestão nas empresas e a democracia direta na escala comunal constituem as bases desta nova organização, que deve ser anti-hierárquica,
tanto na forma quanto no conteúdo. O poder não é para ser conquistado, ele deve ser destruído.